Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. O Brasil tem um vasto litoral, rios imensos e uma infinidade de lagos e lagoas. O palco ideal para o transporte feito por meio de embarcações, para a prática de esportes, para o lazer. Esse é um lado positivo. O negativo está ligado principalmente aos acidentes, e são muitos acidentes. A Marinha registrou 107 naufrágios nos primeiros 8 meses deste ano, 12 a mais do que no mesmo período do ano passado. Foram quase 1.300 mortes nos últimos 10 anos, a maioria delas no norte do país. Os maiores estados do Brasil são os que têm mais mortes. 421 pessoas perderam a vida em naufrágios no Amazonas e 186 no Pará. Infelizmente, o acidente ele sempre vem em decorrência de alguma quebra de uma regra de segurança, né? Grande parte disso. Porque se você seguir 100% a regra, todos os outros usuários seguirem 100% a regra, praticamente não existiria acidente. Mas a partir do momento que a pessoa não toma o cuidado necessário, ele faz uso de bebida alcoólica, que ele já vai diminuir um pouco dos seus reflexos, o banhista não fica na área destinada para ele, ou quem está com a embarcação entra na área dos banhistas, está tendo quebra de regras, de princípios de segurança. Com isso o acidente acontece. Sempre que a gente vê alguma irregularidade que pode causar um acidente, a gente dá alerta os usuários, né? Ó, toma cuidado, isso aqui é perigoso, fica naquela área, não atravessa aqui que passa muita embarcação. Então, infelizmente, o acidente ele vem em decorrência de uma quebra de regras, né? Porque se cada um ficar na sua área, se cada um for com segurança no que sabe fazer também, praticamente não aconteceria acidente. E para discutir esse assunto e falar sobre prevenção, fiscalização e punição, estão aqui o Pedro Neiva, presidente da Comissão de Direito Portuário e Marítimo da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, e o comandante Zamir da Silva Chagas, capitão dos Portos de Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês, comandante Zamir. Nós da Marinha agradecemos a oportunidade de estar falando sobre a segurança da navegação, um assunto que tratamos com muito zelo e com muito comprometimento. Pedro Neiva, obrigada pela presença. Agradeço o convite em nome da Comissão de Direito Portuário e Marítimo dos Advogados do Distrito Federal, para poder tratar sobre um assunto de relevância e com fatos recentes que preocuparam a cadeia nacional. Ok. Comandante, nós vimos números preocupantes na reportagem que acabamos de assistir. Por que a gente convive com tantos naufrágios e tantas mortes no Brasil? Bom, vários são os fatores que são responsáveis por essas ocorrências, pelos acidentes náuticos. O que nós observamos nos inquéritos que apuramos sobre os acidentes é que o principal motivo dessas ocorrências é a desobediência das regras, das normas estabelecidas para que sejam executadas a navegação com segurança. Nesse ponto, é importante ressaltar que cabe à Marinha promover a segurança da navegação aquaviária. Entretanto, a Marinha faz parte de uma grande corrente, sendo um dos seus elos, e os demais, os usuários das nossas águas, sejam os proprietários, os comandantes das embarcações, enfim, as entidades públicas e privadas que fazem uso de todas as nossas águas. Caso algum desses atores deixe de fazer o que lhe compete, a nossa segurança pode ser comprometida, o elo rompido, a corrente quebrada e os acidentes acabam acontecendo. Bom, e aproveitando que o comandante falou em regras, né? É claro que para tudo na vida a gente tem regra e não seria diferente, né? Nos nossos mares, lagos e lagoas. Qual é a responsabilidade de uma pessoa que comete um crime, por exemplo, atropelando alguém com uma moto aquática ou com uma lancha? O responsável irá responder criminalmente perante o Tribunal de Justiça, responderá também administrativamente perante o Tribunal Marítimo e, eventualmente, poderá responder também na esfera civil. Comandante, a gente viu na reportagem que o norte do país é a região onde acontece o maior número, né, de mortes nesses locais. Por que isso? É porque tem a maior malha ou porque falta fiscalização? A região norte é uma região realmente que tem uma quantidade significativa de rios navegáveis.
Nós temos no nosso interior do país cerca de 21 mil quilômetros de hidrovias e rios navegáveis, dos quais 80% encontram-se nessa região, cerca de 80%, algo em torno de 17 mil quilômetros. Então, realmente, o tráfego de embarcações é bastante intenso nessa área. Mas, falando sobre o nosso país, a Marinha possui, ao redor de todo o território nacional, 63 organizações militares, com cerca de 5 mil homens e mulheres dedicados exclusivamente para realizar ações de fiscalização para garantir a segurança do nosso tráfego aquaviário e evitar que ocorrências como essa aconteçam. Pedro, a legislação brasileira, ela é suficiente para analisar esses casos ou é preciso uma reforma? Hoje a legislação possui instrumentos necessários para analisar e punir os responsáveis. Todavia, cabe esclarecer que o grande problema ainda se concentra na morosidade do Poder Judiciário, que demanda entre aproximadamente 3 a 6 anos com a análise de todos os recursos para poder finalizar um julgamento. Já pela esfera administrativa, pelo Tribunal Marítimo, existe uma celeridade muito maior, onde a análise do acidente ela é feita e julgada aproximadamente de 1 a, no máximo, 2 anos. Comandante, a gente falou sobre fiscalização, principalmente nas áreas internas, né? Mas o Brasil possui uma vasta costa, né? Um vasto litoral. É de responsabilidade da Marinha fiscalizar essa costa, fiscalizar as águas internas também. Me explica como é que funciona no dia a dia essa fiscalização. Sim, é responsabilidade da Marinha realizar ações de fiscalização do tráfego aquaviário em todas as nossas águas, seja no nosso litoral e nas nossas águas interiores. Para isso, nós contamos com os nossos inspetores navais e como é feita a fiscalização? Eles abordam as embarcações, verificam se os condutores das embarcações estão habilitados, estão portando a habilitação e a habilitação é compatível com o tipo de embarcação que estão conduzindo. Da mesma forma, verificam o estado da embarcação, se ela está em condições de realizar uma navegação com segurança, se ela está com o que está previsto com relação a equipamentos de salvatagem, proteção das pessoas, os coletes salva-vidas, se as boias se encontram no local, se os extintores de incêndio também lá se encontram e se a documentação da embarcação se encontra de acordo com o que está previsto nas normas. Caso irregularidades sejam observadas, o comandante da embarcação é notificado e receberá as sanções previstas em lei. Importante salientar mais um ponto, que quando realizamos a fiscalização, também realizamos ações de conscientização, conversando com os comandantes e com todos que ali se encontram, as suas atribuições para que a navegação seja feita com segurança. O senhor falou em habilitação. É uma habilitação específica? Sim. E depende também do tipo de embarcação. É importante, né, ressaltar como é que é feita essa prova. Sim. Para que se obtenha a habilitação, é necessário que aquele que a deseja passe por um processo de aquisição de conhecimento teórico e prático, o que é feito na Marinha ou por entidades homologadas pela Marinha. Após essa aquisição de conhecimento teórico e prático, o cidadão passa por uma avaliação por prova e, uma vez aprovado, ele passa a obter a sua carteira de habilitação, que basicamente se divide em 2 pontos. Existe a carteira de habilitação amadora, que tem validade de 10 anos, e temos a carteira profissional, que é chamada caderneta de inscrição e registro, que tem a validade de 5 anos. O processo para obtenção da carteira profissional é muito mais rigoroso, mas ambos os processos são bastante contundentes, bastante detalhados, para que o indivíduo adquira todo o conhecimento necessário para que realize a sua navegação com segurança. Pedro, você considera que é uma questão cultural também, de entendimento, para que as pessoas entendam que, da mesma forma que para dirigir um carro, é necessário ter uma habilitação e também para pilotar uma embarcação também é necessário? Sem dúvida, até pelo porte das embarcações, principalmente de embarcações de passageiros, em que tem uma característica um pouco mais peculiar, onde o capitão ele tem que estar responsável não só pela navegação da embarcação, mas também observando as próprias pessoas que estão ali, em especial quanto às motos aquáticas, em que existe até, de certa forma, um entendimento que não é necessário uma habilitação, mas como foi bem colocado aqui pelo comandante, é necessário uma autorização especial para esse tipo de veículo, que deve ter uma autorização no mínimo de motonauta. Comandante,
Quais são os tipos mais recorrentes de acidentes em lagos e lagoas, por exemplo? Vamos começar pelos lagos e lagoas. Os lagos e lagoas são ambientes que comportam uma quantidade maior de embarcações de esporte e recreio. Embarcações tipo lanchas, veleiros, motos aquáticas. Então é comum, não é possível que ocorram nessas áreas acidentes similares ao que ocorre no litoral, de colisão entre embarcações, colisão de uma embarcação com uma estrutura, um pier, ou até mesmo com banhistas. Mas é importante ressaltar que nessa área a Marinha também se faz presente, realizando as ações de fiscalização e também de conscientização, junto não só aos condutores das embarcações, mas também às entidades ligadas ao uso das nossas águas, marinas, clubes, entidades portuárias e assim por diante. Ok. E não é porque está na água que os acidentes serão menos graves do que em terra, por exemplo, né? Às vezes até mais graves, né? Pelo fato do ambiente inóspito, da dificuldade de acesso. Sim, é importante que todos aqueles que fazem uso das nossas águas, sejam os comandantes das embarcações, os usuários, nadadores, que tenham muita responsabilidade quando delas estão fazendo uso. Os condutores devem agir de maneira responsável, com atenção e prudência, para que seus momentos de navegação não sejam comprometidos e permaneçam com a segurança que todos nós esperamos. Bem, a gente para um pouquinho a nossa conversa para mostrar uma campanha da Marinha sobre prevenção de acidentes. Em época de férias, principalmente, é bom ter atenção redobrada em lagos, lagoas, rios e mar. A campanha faz parte da chamada Operação Verão, produzida pela Marinha em 2014. Vamos ver. Bom dia. Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. Habilitação e documentos da embarcação, por favor. Para garantir que as normas de segurança da navegação sejam cumpridas, a Marinha do Brasil fiscaliza praias, lagos e rios. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Agora o Fórum faz um breve intervalo, não saia daí, é já já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre prevenção, fiscalização e punição em acidentes que envolvem embarcações no Brasil. Nós já falamos de fiscalização, a gente já falou de habilitação, a gente já falou de legislação. Vamos falar agora, nos aprofundar, vamos falar em naufrágios, né? No caso de naufrágios, quem é que julga, Pedro? Primeiro, o naufrágio, vale destacar que o naufrágio, os acidentes têm que ser imediatamente reportados à Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos, ela irá iniciar um processo de investigação das causas e dos responsáveis, irá encaminhar esse relatório à Procuradoria Especial da Marinha, que apresentará ao Tribunal Marítimo, que é o órgão competente para analisar e julgar esses tipos de acidentes. Ok. A investigação é um processo primordial para a decisão desse julgamento. Como é que ela funciona, comandante? Nós designamos peritos que se deslocam para o local onde ocorreram os acidentes e fazem um trabalho investigativo procurando colher dados sobre o fator humano, que diz respeito à conduta das pessoas, o fator operacional, como se desenvolveu a atividade naquele momento, e sobre os fatores ambientais que envolveram efetivamente aquele acidente. Ao final, essa perícia chega à conclusão de quem foram os responsáveis, a amplitude do acidente, e remete um relatório para apreciação do Tribunal Marítimo, para que as penas administrativas, importante relembrar que as penas, nesse caso, são administrativas, como comentado pelo Dr. Neiva, né? O Tribunal Marítimo é um órgão
administrativa auxiliar do Poder Judiciário e as penas são concedidas àqueles que realmente venham a ter a culpa. Importante salientar também que o Tribunal Marítimo pode também sugerir que sejam tomadas medidas para, e normalmente isso é feito, para que novos acidentes não venham a ocorrer. Esses julgamentos, eles se finalizam nessa esfera do Tribunal Penal e eu queria aproveitar para você falar um pouquinho mais sobre a composição desse Tribunal Marítimo. Perfeito. O Tribunal Marítimo, ele é, como bem colocado, um órgão autônomo e auxiliar do Poder Judiciário. Ele é composto de 7 juízes, sendo o primeiro juiz-presidente, que é nomeado pelo Presidente da República, mas indicado pelo Ministro da Defesa. Existem 2 juízes que são responsáveis pelas peculiaridades técnicas, jurídicas, que são especializados em direito internacional e o outro em direito marítimo. E os demais juízes são técnicos também da área da navegação, engenheiros, que têm uma capacidade para avaliar por completo todo o acidente. E todos os assuntos e julgamentos se encerram no Tribunal Marítimo ou eles podem ir para outras esferas? A decisão final emitida pelo Tribunal Marítimo, ela é utilizada tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Não deve obrigatoriamente ser recebida, mas devido à capacidade técnica e às peculiaridades da navegação, ela é muito bem recebida pelos juízes na esfera criminal e na civil. Comandante, o cidadão, ele também pode atuar como um agente fiscalizador nos nossos lagos, lagoas e mares, né? Como é que isso pode acontecer? Se eu, Jordana, percebo que alguém está pilotando alcoolizado ou suspeito que alguém está pilotando sem uma habilitação, o que eu devo fazer? É muito importante realmente que os cidadãos tenham a consciência de que a segurança da navegação é responsabilidade de todos nós. Uma vez observado qualquer fato que venha a acreditar que vai comprometer a segurança da navegação, podem entrar em contato conosco no serviço que se encontra 24 horas por dia, todos os dias guarnecido, no ramal 185, emergências náuticas, emergências marítimas e fluviais. E nós mandaremos uma equipe imediatamente para o local para que avalie verdadeiramente se a situação compromete a segurança da navegação. Esse é um serviço de prontidão guarnecido pela Marinha 24 horas por dia, todos os dias. Feriados, finais de semana, todos os dias estamos prontos para atender. Pedro, falando então em fiscalização, é impossível que a Marinha esteja presencialmente em todos os locais, né? Existe um projeto de iniciativa de acompanhamento em tempo real de todo esse espaço? A Agência Nacional de Transporte Aquaviários, em conjunto com outros órgãos, em especial com a Marinha, tem tentado desenvolver um projeto de georreferenciamento em que possa acompanhar em tempo real as rotas das embarcações e inibir que elas eventualmente fujam dessas rotas e podendo, inclusive, provocar a Marinha para uma ação mais próxima. Aí a gente sai também do âmbito só dos acidentes, né, e passa para um espectro muito maior, né, realmente de acompanhamento dessas embarcações. Bacana, tomara que dê certo, né? Comandante, vamos nos aprofundar um pouquinho com esse tempo que nos resta sobre a habilitação. Qualquer pessoa pode tirar a habilitação? É somente prático? É teórico? Como é que funciona? Sim, qualquer pessoa maior de 18 anos de idade pode retirar a sua habilitação. Para que possa obtê-la, passa por um processo de aquisição de conhecimento prático e teórico, tanto na Marinha como nas entidades por ela homologadas. Importante ressaltar que essa homologação é bastante rigorosa. Nossos militares vão às instituições, verificam se têm condições de ministrar as aulas teóricas, se seus equipamentos estão em condições para a questão prática, se os instrutores são habilitados e têm o devido conhecimento para poder ministrar as aulas. E após e fim desse processo de aquisição de conhecimento teórico e prático, todos os cidadãos que se dispuseram para a obtenção da habilitação passam por uma prova que é feita na Marinha e precisam obter um grau mínimo para que assim venham a receber as suas carteiras de habilitação. Importante ressaltar que a carteira de habilitação de amador, que é utilizada pelas lanchas, veleiros, as motos aquáticas, o processo é tão rigoroso quanto o processo para aquisição das carteiras profissionais,
que são as cadernetas de inscrição e registro, as chamadas CIR. E a validade delas tem um período diferente. A carteira de habilitação de amador são 10 anos, já a profissional são 5 anos. Bom, e para finalizar o nosso bate-papo, eu queria perguntar aos dois quais são as medidas essenciais para que a gente tenha uma convivência tranquila nos lagos, lagoas e mares. Vamos começar com o Pedro, por favor. Sem dúvida, a obediência às regras da segurança da navegação, sem dúvida, é o primeiro quesito. Mas aí entrando um pouco nas características do Brasil, por ser um país de dimensões continentais, termos aí uma densidade fluvial enorme e uma extensa costa, a Marinha realiza um papel fundamental, realiza hoje com muito cuidado, com muita robustez, mas acredito que poderia ser estimulado com orçamentos, seria salutar o estímulo de um aumento orçamentário para que possa permitir uma fiscalização mais ampla e integral dos nossos rios, lagos e costas. Comandante? Como muito bem colocado pelo Dr. Neiva, a obediência às regras é um fator primordial. É importante que todos que se fazem às águas tenham responsabilidade. Se não tem habilitação, não conduzam a embarcação. Aqueles que são habilitados ao conduzir, conduzam-nas com responsabilidade e somente se estiverem em condições de navegar com segurança. Lembrando que a nossa responsabilidade é com todas as pessoas também que se encontram fazendo uso das nossas águas. A segurança é dever de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigada pela presença, Dr. Pedro, comandante. E eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.